One Punch Man! O último episódio da segunda temporada, o 24º episódio de toda a série. Que episódio agoniante de se ver! Primeiro que você pega muito do lado do Garou, o cara sendo quebrado pelo Bang, pelo Bomb, e ainda teria o Genos. E aí vem toda a problemática da centopeia anciã. Você vai vendo a situação desesperadora que é enfrentar aquele monstro nível dragão. Não dá para o Bang, pro Bomb, pro Genos também, como bem analisado pelo Homem-Fênix, que tá levando o Garou pro covil do Orochi. Ainda bem que chegou o Saitama, meu Deus do céu, velho. Pro nosso One Punch, né? E o cara é muito forte, velho. Não tem o que fazer, a Gag Master. E temos mistérios sobre Blast, hein? Eu lembro que na época do mangá, quando eu fiz análise desse capítulo, foi um dos mais vistos aqui no All Blue. Vamos ver se repetimos a dose com o anime? Vamos embora analisar e vamos agora! Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Já dá aquele One Punch aí no like agora, naquele nível do Saitama contra a centopeia anciã, hein? E se inscreve no canal para mais um One Punch Man. O anime acabou! Ai, não! Mas ainda temos o mangá e vamos voltar com o webcomic também, que voltou a ser desenhada pelo One 2 anos depois. Olha só, galera, esse episódio pega aí um pouco mais da metade do volume 17. Por que tem o Zombie Man na capa? Aí eu vou deixar para vocês. E é justamente um dos acontecimentos depois da narrativa desse episódio 24, desse 12º episódio da segunda temporada, que vemos um dos capítulos mais cabulosos em questão da origem da força do Saitama. Então, continua a leitura. No final do vídeo eu vou situar vocês para que capítulo vocês vão, e aí vocês podem acompanhar as análises do All Blue, que já tem esses capítulos todos analisados. E galera, por mais que a gente tenha reclamado um tanto da animação nessa segunda temporada, esse 12º episódio foi bom demais, papai! Ó, o Saitama dando soco, a luta do Genos, o Bang versus Garou, foi tremendo. Eu acho que eles deixaram o orçamento pro 12º para fechar com uma chave de ouro, uma chave de diamante. Mas aí a gente vai pro começo do episódio. Bem interessante que o final do episódio 11 dessa segunda temporada, né, o episódio 23, tá lá o Bang em postura de luta contra o Garou. E o Garou avança. Os primeiros segundos desse episódio, que nem tem abertura, né? A abertura é jogada lá pro final. A gente já vê o Bang espancando, quebrando o Garou, velho. O Garou foi muito humilhado aqui. Mas também é como a gente já vinha analisando. Ele veio da luta do cão de guarda, do chutinho do Saitama, enfrentou, sob condições adversas, aqueles 8 heróis, 4 de classe B e 4 de classe A. Teve uma luta com o Genos, pra daí enfrentar o Bang. É muita coisa, pô. E dá pra sentir o ódio no Bang, como é que ele tá pistola com o seu discípulo, né? E o Genos analisa muito bem a situação da superioridade do Bang, porque afinal ele é o criador dessa técnica, o fluxo da correnteza, que o Garou já conseguiu incorporar. Ele se adaptou, e a gente analisou também no episódio passado que o Garou, só de lembrar a técnica de alguém, como é o caso do cão de guarda, ele já consegue assimilar e colocar essa teoria na prática. Então é por isso que o Garou aqui vai fugindo de maneira animalesca. Ele vai com os braços e as pernas como se fosse um animal mesmo, né? Ele pega o estilo de luta quadrúpede do cão de guarda, mas aí o Bomb impede. É muita apelação, velho. E o Garou até reflete: véi, eu tô aqui contra o meu mestre e o irmão dele, o Bang e o Bomb. Mesmo se eu suplicar pela minha vida, o Genos não vai deixar eu ir embora. Pra eu sair vivo daqui, eu preciso matar esses 3 heróis. No caso, 2 heróis, né? O Bomb não é um herói, mas ele tem um nível ali, né, do Bang. É muito interessante a gente notar personagens que poderiam muito bem ser heróis de classe S e não são, como o Suiryu do torneio, o Sonic, o Ninja Sônico, e também o Bomb, né? Enquanto isso, o Homem-Fênix está lá por cima. Ele foi um dos monstros que saíram debaixo da terra para resgatar o Garou. Mas ele não pode ir lá para baixo, porque ele vai morrer. Mas se ele voltar sem o Garou pro covil dos monstros, o Orochi vai matá-lo. É aí que vamos pro flashback do Garou. Já tínhamos visto um pouquinho no episódio passado, mas aqui
é mais desenvolvido. Ele, desde pequenininho, achava perigoso brincar de herói, então ele era taxado como um monstro, já que ele era contra a brincadeira. Então ele participava da brincadeira de uma maneira forçada e ainda era um monstro, né? E quem comandava a brincadeira era um tal de Tatsu. Decorem esse nome. Nem na webcomic ele apareceu, mas vai que a gente vê o Tatsu mais pra frente como um rival do Garou, não sei. Mas eu acredito que pode rolar, porque o One gosta de resgatar uns elementos que ele já inseriu no passado, né? E pode tornar a trama bem interessante. Mas eu acho que esse Tatsu, ele deve ter uma vibe meio Agama, o menino que foi sequestrado. Deve ser bem bundão ele. E aí não deve ter se desenvolvido no caminho dos superpoderes, né? Dos humanos mais fortes. Bom, é aí que o Garou via que ele não tinha chance de ser um herói na brincadeira. Ele tinha que ser um monstro e, consequentemente, ele sofria bullying por conta disso, né? Tem um momento do flashback do Garou que me deixa bem impressionado em observar o olhar de uma criança impressionada. Pessoal, eu acredito que já tivemos muitos momentos na nossa infância que nos impressionaram, que nos marcaram. Vocês lembram de alguma coisa que, tipo, queimou na memória de vocês? Algo que vocês viram que deixaram vocês impressionados? Então, aqui com o Garou, ele tá ficando impressionado em constatar a injustiça que tá acontecendo com ele. E ele tá misturando tudo. O conceito de monstro, de herói, em meio a essas injustiças. Até que um dia, né, o Garou não quer brincar, pede pra galera parar de novo, e aí o Tatsu desafia ele. Só que de uma maneira bem covarde. Ó, galera, segura o Garou, que eu vou espancar o cara, né? Anteriormente o Garou ficou impressionado em perceber o pontapé que o Tatsu deu na cara dele. Olha só o que eu tô sofrendo aqui. Não era pra isso estar acontecendo. Eu tô querendo o melhor para o meio, para os meus coleguinhas, e isso tá tudo recaindo sobre mim, né? E aí você percebe depois, né, quando o Garou tá conversando com o diretor da escola, que ele espancou todos os garotos. Tanto os que estavam segurando ele, quanto o próprio Tatsu, né? E aí ele foi repreendido. E mais uma ideia errada dele. Eu fui repreendido por não ser popular. Agora é duro, né? Quando você vai revidar e o diretor só briga com você. Então, o Garou já estava impressionado no primeiro momento com as noções de injustiça, com tudo que estava acontecendo com ele. E ainda o diretor sendo mais injusto ainda, né? Então, é como se o Garou hoje tivesse uma postura em que ele quer subverter os conceitos de bem e mal. Ele quer ser o caçador de heróis e o monstro mais forte, o símbolo de desespero. É aí que vemos o retorno do Garou. Essas lembranças serviram de catalisador, de combustível para ele se enfurecer e causar uma pressão ali na luta, que no primeiro momento até afasta o Bang e o Bomb, ou seja, foi um baita lance ali dessa luta, por assim dizer, né, do Garou contra o seu mestre. Eu fico me indagando se aquilo é uma luta, porque o Bang, na verdade, estava massacrando o cara, né, mas agora o Garou parece ter vez. E esse é o momento exato que o Homem-Fênix vê que ele tem uma oportunidade de resgatar o Garou. Se ele for pra lá enfrentar aqueles heróis e o Bomb, ele morre. Mas agora que ele afastou, que o Garou afastou os seus adversários, o Homem-Fênix dá um mergulho lá, dá um bote e leva o cara lá pra cima. E o Genos diz pro Bang, ó, vou precisar matar os dois. Se desliga aí dos seus sentimentos, o Garou não é mais humano, ele é um monstro agora. Então já há alguns capítulos que a Associação dos Heróis está taxando o Garou como um monstro. E o Genos tá muito certo nessa sua missão, pô. Só que quando o cara vai atirar, o Homem-Fênix chama pela Centopeia Anciã. Galera, a gente não tinha tido a noção da dimensão desse monstro quando ele aparece ali versus o Metal Bat. Não dá nem pra dizer que é um versus, né? O Centopeia Anciã massacra, cumpre o seu objetivo ali, pega o Agama. O Metal Knight até gruda na carapaça da Centopeia Anciã e é levado lá pro Covil dos Monstros e aparece posteriormente despedaçado. A gente não sabe se foi pelo Orochi, pelo Gyoru, pelo próprio Centopeia Anciã, né? Mas eu acredito que foi pelo Centopeia Anciã. Realmente é um monstro muito poderoso. Periculosidade nível dragão. Acima disso, só nível Deus. Centopeia Anciã é um monstro muito absurdo, galera.
e eu adorei o 3D aplicado aqui no monstro. Geralmente é bem duvidoso quando no anime a gente vê um efeito 3D aplicado, mas eu acho que foi muito bem acertado aqui. E eu gostei muito porque quando o Centopeia Anciã aparece, ele causa uma pressão muito grande no ar. As árvores vão se partindo e voando. Ele vai causando, por que não, um fenômeno climático até. E o papel do Bang, do Genos e do Bomb é resgatar os heróis de classe A e B que estavam ali desmaiados. Então é massa você perceber que o Bomb, mesmo sem ser um herói, teve um primeiro reflexo de resgatar aquela galera. Eles são heróis de verdade. Eles não se preocuparam em se proteger, se defender ou contra-atacar. A primeira coisa que passou pela cabeça é: vamos pegar a metralhadora mortal e a galera. É aí que vamos para um primeiro momento de diálogo entre o Homem-Fênix e o Garou, porque temos um posteriormente lá no finalzinho do episódio, né? O Homem-Fênix diz pro Garou que ele deveria ter matado os heróis. Já é os monstros querendo passar os seus conceitos pro Garou. Mas não adianta, o Garou já tem os seus próprios conceitos, os seus próprios ideais estabelecidos, e ele não vai comprar essa visão extremista dos monstros. E o Homem-Fênix ainda diz que o Garou precisa se ligar na compatibilidade, que tem adversários em que você tem a vantagem, tem adversários que você tem a desvantagem. Então o Garou, por exemplo, ao enfrentar o Cão de Guarda, enfrentou uma mega desvantagem no estilo de luta. Pô, o Garou já tinha vencido ali o Bastão de Metal, por assim dizer, né, que ele já tinha meio que se ferrado contra o Centopeia Anciã e tal. Mas o Garou tava alçando novos voos, alcançando novos degraus, e aí se deparou com um estilo de luta diferente que não era tão compatível com o seu. Então, procure lutar com alguém que tem uma desvantagem contra você. Já são os monstros sendo bem maliciosos, né? E aí, o Homem-Fênix diz que ele ouviu do Gyoro que só 4 heróis têm a chance de vencer, por acaso, o Centopeia Anciã. Essa informação já é bem desesperadora. E aí fica mais desesperador ainda quando sabemos quem são esses 4 heróis. A Tatsumaki. Não é tão desesperador porque sim, ela poderia aparecer aí nessa situação e eu acredito que ela venceria a Centopeia Anciã. Eu acho que a Tatsumaki, de boas, venceria. Não tão de boas quanto o Saitama, mas venceria. O Metal Knight também venceria. Eu acredito que numa batalha mais equilibrada até, visto que anteriormente eu até falei nessa análise que eu acredito que o Metal Knight foi derrotado pela própria Centopeia Anciã. Temos aí o King, que a gente sabe que é uma farsa, né? Ele não derrotaria coisa nenhuma. A gente até vê o medo dele nesse episódio. Saitama! E o Blast. Mas o Blast tá sumido, né? Agora uma informação bem interessante sobre o Blast. Primeiro, eu adorei o visual dele trabalhado ali nos traços, uma pintura meio que aquarelada, umas pinceladas, né? Então eu acho massa o tom de mistério que dão para o Blast. E o Homem-Fênix fala, né, que ele quase matou o Centopeia Anciã no passado. Então, o Centopeia Anciã, sempre que aparece, ele também tem como um dos seus objetivos atrair o Blast para poder se vingar. Galera, nem na webcomic vimos um flashback dessa luta um dia. Afinal, nem na webcomic o Blast apareceu direito. Ele já apareceu em outros flashbacks, mas ainda sem mostrar o rosto e tal. E lembrando que a gente vai voltar com a webcomic e vamos falar muito do Blast, beleza? Então, o Homem-Fênix ainda analisa as compatibilidades que ali estão, né, nos heróis que estão ali para tentar parar a Centopeia Anciã. E a gente anota que deu ruim para os heróis, já que o Homem-Fênix os excluiu desse grupinho seleto de 4 heróis que derrotariam o Centopeia Anciã. E por que que ele diz que aqueles heróis que estão ali não conseguiriam? Ele primeiro analisa o Bang, e ele só está analisando os heróis, ele não analisa o Bomb, mas eu acredito que o Bomb está no mesmo caso que o Bang. O Bang, ele tem muita força, ele tem uma técnica incrível, que faz ele ser muito bom contra adversários de porte normal, porte humano. Se ele for lutar contra algo muito grande, não vai dar. Então é assim que o Homem-Fênix analisa. E o outro que tá ali é o Genos, né? Que ele não tem poder de fogo suficiente para derrubar algo tão grande. Então, pô, resumindo, o Homem-Fênix tá querendo dizer que aqueles heróis são incompatíveis com um adversário muito grande. E olha só,
o Genos foi derrotado com um golpe só pelo Gouketsu, mas foi meio que um ataque de surpresa ali, né? Só que a gente vê posteriormente Genos contra a Centopeia Anciã, e realmente aqui um One Punch Man para alguns heróis tamanho é documento. E vamos para um dos momentos mais incríveis desse episódio, em que o Bang, o Bomb e o Genos formam uma trindade versus a Centopeia Anciã. Galera, que massa, você vê lá o bichão e ele partindo pro ataque, meio que entrando de cabeça na terra e seguindo o chão, né, de maneira horizontal, indo pra cima dos heróis. E a gente vê que o Genos atira no rosto e nos olhos da Centopeia, então muito bem pensado, né? É tipo aquele spotzinho dos boss de jogos, né? Eita, tá brilhando, vou acertar. Então é ali que o Genos mira, acho muito bem pensado. E o Bang e o Bomb, eles mandam suas técnicas, que são diferentes, tá? A gente até analisou a técnica do Bomb no episódio passado. O Bang tem o fluxo da correnteza e o Bomb, ele meio que luta com ondas dilaceradoras. E eles misturam essas técnicas num golpe. Eu achei massa, pareceu aquele movimento, sabe, casamento, quando os noivos vão lá e entrelaçam os copos para cada um beber da mão do outro. Então foi meio que isso que eles fizeram, entrelaçando os braços. Eu achei bem interessante e eles conseguem sim aplicar um dano absurdo a Centopeia Anciã. Você vê que o monstrão, né, sente e você fica se lembrando, pô, é um nível dragão, velho, eles estão conseguindo contra um nível dragão. E aí, com o impacto, rola um ricochete. O Bang e o Bomb foram arremessados para trás com tamanho poder envolvido ali naquelas técnicas. E o Genos se preocupa em frear os irmãos de artes marciais, né? Que massa. O Genos, ele começa a ser negligente depois desse momento. Ele tá muito frio e calculista, ele luta contra o Garou bolando umas artimanhas, umas armadilhas. Ele tá bem preciso nos seus movimentos, na sua missão. Preciso eliminar o Garou, preciso salvar o Bang e o Bomb aqui que foram arremessados. Mas depois a gente vê que ele entra num estado de negligência com o seu próprio corpo. Até porque ele constata que depois desse esforço todo dos três heróis da Trindade, a Centopeia troca de pele, troca de rosto. Galera, é muito assustador, né? A boca abrindo e vindo um rosto de um outro velhinho. Tipo, evoluiu, é tipo um Pokémon. E o Bang fica impressionado com aquilo. Não, véi, mentira, né? Pois é verdade. E aí o Genos decide enfrentar a Centopeia Anciã sozinho. E ele lembra das palavras do Dr. Kuzeno. Não faça isso com seu corpo, você está sendo negligente. Eu fui assim quando era jovem, mas isso não é recomendado, porque você pode encontrar a morte. Olha, galera, que momento é o Genos versus a Centopeia Anciã. Vocês precisam ler isso no quadrinho do Yusuke Murata, no mangá. Eu vou recomendar no final do vídeo que capítulo vocês devem começar a ler. O capítulo que começa logo depois desse episódio 24, mas eu, se fosse vocês, se vocês não têm um contato com o mangá ainda, comecem a ler do primeiro capítulo, pô. Porque os traços do cara é coisa do outro mundo. E aí, é uma dinâmica muito grande essa luta, porque o Genos já alça voo, vai caminhando pelo corpo da Centopeia, que é enorme, ele vai tipo voando, andando e planando, ele vai picotando o rosto do monstro também com as lâminas, e o Genos perde uma perna. Você vê que a Centopeia Anciã morde uma perna dele, né, tenta jogar ele lá pro chão, ele sai daquela situação, mas aí ele deixa a perna dentro da boca da Centopeia e ele até reflete nesse momento, se isso é ser descuidado, que seja, ele está se adaptando àquela luta, mas em primeiro lugar ele não deveria ter querido enfrentar a Centopeia Anciã. E aí que quando ele tem esse pensamento, vem a avalanche, né, porque o cara é partido em dois, ele tinha perdido uma perna e agora, e aí? Mas galera, é aquela situação, eu não fico tão preocupado com as coisas que acontecem com o Genos, porque ele é um ciborgue. Contra o Garou no episódio passado, ele se reconecta, o seu braço se reconecta. Então, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. E aqui quando ele se parte em dois, ele se junta também. E ele vai refletindo mais ainda sobre o significado de lutar contra a associação dos monstros. E quando ele se reconecta com a perna também, ele manda, que chutaço, que voadora na cara. Foi na cara, mais especificamente na boca, é o Drive Arrow. Então eu fiquei muito impressionado com a performance do Genos em toda essa luta e nesse momento também, ele dando tudo de si. A Centopeia até fica banguela e ele entra na Centopeia, tipo, ele tá dentro dela. Eu achei muito interessante que
a galera se preocupou em mostrar o interior viscoso. Tipo, a centopeia, a gente sempre vê ela como aquele monstro da carapaça dura. Não dá pra penetrar essa carapaça. Mas lá dentro é tudo molinho, pô. Então o Genos pensa, vou explodir tudo aqui de dentro pra fora. É tipo a lógica do Drax no começo de Guardiões da Galáxia 2, né? Muito bem pensado. E aí a centopeia sente, velho. Só que o Genos é vomitado. E ele tá no chão, ele tá inerte. Ele gastou, como o Homem-Fênix analisou, todo o poder de fogo dele. Como se fosse todo o combustível do Genos foi gasto ali. E a centopeia tá inteira e tá rindo. Ei, meu irmão, acho que isso foi suficiente, foi? Não tem como. As minhas palavras agora são as do Bang. Mentira, né, velho? Esse monstro aí é indestrutível, velho. E aí o Genos passa por um momento de reflexão. Ele vai sentindo todo o fracasso da sua trajetória, porque ele foi derrotado pelo Goketsu, pela centopeia anciã agora. Mas ele precisa entender que eles são níveis dragão. Então o Genos precisa evoluir para enfrentar esse tipo de monstro. Ele até vai pensando, pô, tem mais monstros como esses aí? Tem, velho. Vai ter um bocado. Então se prepara. Será que veremos um novo upgrade de repente? E aí é que vamos pro alívio. Meu Deus, é pra glorificar de pé esse Saitama. Primeiro momento, o Bang e o Bomb se preocupam em trazer o Genos para onde estão os outros heróis de classe A e B. E o Bang decide se sacrificar e lutar com tudo que ele já conseguiu aprender e criar através das suas técnicas de artes marciais. É massa que ele tira a camisa, então quando o Bang tira a camisa, o negócio fica sério, velho. Só que aí aparece o King chamando a centopeia. Véi, esse momento, o King vai falando, eu trouxe o Blast! Olha só, a centopeia que é louca pra se vingar do Blast já fica olhando pra a direção onde tá o King. E o King vai provocando. E aí, vai fugir se mijando? A gente descobre que o King e o Saitama entraram ali numa parceria com a Associação dos Heróis. Mais especificamente o King. Eu não creio que a Associação dos Heróis estava sabendo da participação do Saitama. Até porque esse soco final, por parte da Associação dos Heróis, deve ser atribuído aí ao King e não ao Saitama. Lasca, né? E é engraçado que a Associação dos Heróis sente que o Motor King tava ligado. E ele tá lá esperando vir a centopeia e ela vem com tudo. Cadê o Blast? Daquele mesma maneira, né? Tipo, um mergulho no chão e seguindo. Véi, muito assustador. E se botem no lugar do King, né? O cara não tem poder nenhum e tá vindo aquela centopeia gigante e monstruosa. E ele, Saitama, Saitama, Saitama! E vem o Saitama lá. Galera, One Punch Man, que momento o Saitama destruindo a centopeia. Eu fiquei muito louco, velho. Foi muito estouro, acabou mesmo o monstro nível dragão, no estilo joguinho de videogame. Se explodindo até sobrar só aquela caldinha. A gente vê que ainda ficou, né, um pouquinho dos tentáculos, mas o Saitama destruiu, como sempre, com um soco só. Algo bem interessante da gente constatar é que o Saitama disse que ele colocou os buffs pra fora. Ele tava bem estressado por conta da jogatina, 81-0 pro King, né? O King humilha o Saitama no videogame, então o Saitama colocou tudo pra fora naquele soco. Será que aquele soco foi com mais poder? Eu acredito que sim. Ele não precisava de um soco daquele pra poder ter derrotado a centopeia anciã, mas ele foi com tudo, foi um soco do Saitama com fúria no meio. A gente não sente a raiva ali no Saitama no primeiro momento. Parece que ele tá com o nível de concentração de sempre. Sabe, vou dar um soco pra eliminar esse monstro. Mas ele tava pistolaço, velho. Então eu acredito que foi o maior soco que já vimos no anime até o momento. Soco maior até que aqueles que ele desferiu contra o Boros na primeira temporada. O alienígena nível calamidade dragão também, tá? Algumas pessoas erroneamente dizem que o Boros é nível calamidade Deus. E não é. O próprio Murata ou o One já revelaram que não apareceu ainda nenhuma calamidade nível Deus. Só dragão. E aí o Genos fica naquela situação, né? Caramba, Mestre Saitama, eu não consegui derrotá-lo, a centopeia anciã. O que falta em mim? E o Saitama, sei lá, velho, poder? Coitado do Genos, pô. O Saitama manda na lata, assim. E o King fica tenso, que o Genos vai, beleza, vou treinar mais. O cara é muito tenso, velho, muito
sabe, limitado os pensamentos dele, ele não reconhece que o Saitama é inalcançável. O próprio King diz, velho, não use o Saitama como um parâmetro. E é muito interessante isso, a gente vê que o Genos, ele fica frustrado porque ele fica se comparando com alguém que tá lá em cima, tá ligado? Deixa eu colocar a situação pra mim, pra vocês entenderem como é ruim a gente tá se comparando com alguém. Imagina que eu fico na bad porque eu não tô no nível de inscritos de Whindersson Nunes. Não dá pra se comparar, velho. A gente tem que fazer o nosso e não se comparar com ninguém. Esse negócio de se comparar é uma armadilha muito grande. Eu adoro dar esses conselhos aqui no meio das análises. Porque, tipo, se eu me comparo com o Whindersson Nunes, eu me sinto um nada. Se eu me comparo com um youtuber que começou hoje, olha só como eu sou grande. Então, véi, na verdade você não é grande nem pequeno, você tá seguindo sua trajetória. Não se compare. No finalzinho vemos mais Garou, ele não concorda com o fim daquela batalha. Naquele momento ele tava pensando que a Centopeia assim ia matar todo mundo, mas ele queria ter derrotado todos pra ele ficar mais próximo de se transformar num símbolo de desespero. E aí ele dorme. É aí que o Homem-Fênix entra no monólogo e diz que já eles chegam no covil da Associação dos Monstros, lá na Cidade Z, a cidade do Saitama, onde ele vai apresentar o Garou para o Orochi. Bom, galera, momento de algumas considerações finais, né? O que é que vocês acharam dessa temporada? Eu achei uma temporada boa, certo? Basicamente ela foi boa, porém com alguns conceitos duvidosos aplicados à animação, como as texturas do Genos, as texturas pros metalizados. E também, claro, né, a movimentação, a fluidez de movimentação dos personagens, que a gente costuma ver no estúdio Bones, no It Studio, também na Madhouse, na Ufotable, que tá agora cuidando de Kimetsu no Yaiba, né? Eu acho que essa temporada ela conseguiu ser boa porque a história, né, a narrativa de One Punch Man e os personagens carregam tudo nas costas. Então é interessante de você ver, independente da animação. Mas claro, se a animação fosse horrível, a gente ia sentir muito. Então, a animação obteve um nível que deixou tudo fluindo de boas, beleza? Agora, sabe-se lá quando teremos a terceira temporada. O ritmo de One Punch Man é frenético, então eu chuto lá pro final de 2022 e se brincar só pra 2023. É um intervalo meio que aconteceu entre a primeira e a segunda temporada, né? E se você quer passar pro mangá, vai direto pro capítulo 86. Tá no 110 atualmente. Tipo, tu lê num instante e ainda passa a acompanhar as análises que a gente faz aqui sobre o mangá e também sobre a webcomic, que vai voltar. Tô preparando uns vídeos aí cabulosos pra vocês. Então vocês percebem, né? Se adaptou até o capítulo 86 e tá no 110, véi, precisa de muito mangá pra podermos pensar numa terceira temporada. Mas o Murata, claro, tá se esforçando. O problema é que o One Punch Man tem um ritmo muito frenético de ação. E a ação se adapta em menos tempo de tela. Agora deixe sua opinião sobre toda essa segunda temporada, sobre esse episódio 24, sobre o soco do Saitama, sobre o monstro Centopeia Anciã. Fala tudo agora como tá na tua cabecinha aí nos comentários e até a próxima.